Olá pessoal, bem-vindo à aula de Delphi. Nessa videoaula eu vou dar uma pequena introdução à linguagem de programação Delphi. Muito bem, primeiramente eu vou abrir aqui a IDE que eu vou utilizar durante as videoaulas. Então aqui eu vou utilizar a IDE Delphi, Borland Delphi 7. O que seria essa IDE? É o ambiente integrado de desenvolvimento, certo? Seria um local, uma ferramenta que a gente utiliza para criar os nossos programas, certo? Muito bem. Então temos a IDE, que se chama Delphi 7. Temos também a linguagem de programação que chama Delphi. A linguagem de programação Delphi ela é baseada na linguagem Object Pascal. Então, para quem conhece a linguagem Object Pascal, percebe que existem alguns conceitos, comandos que são iguais, porque na verdade o Delphi foi baseado nessa linguagem. Muito bem, então aqui temos a nossa IDE. Temos aqui a paleta de componentes, com diversos componentes que a gente pode estar utilizando durante a construção dos nossos programas. Temos a janela Object Inspector, que aparece as propriedades e os eventos referentes ao objeto que está selecionado. Então, se eu selecionei aqui o formulário, então aqui aparecerão as propriedades e os eventos relacionados ao formulário, porque é ele que está selecionado. Então, muito importante lembrar disso. Então, o Delphi ele é uma linguagem de programação que você pode estar desenvolvendo programas tanto de forma estruturada quanto orientada a objeto. E outra característica da linguagem Delphi é que ele é programado em eventos também. Então aqui temos os eventos de cada componente, onde podemos inserir ações. Então, na verdade, os eventos são ações que um determinado objeto vai tomar. Então vamos exemplificar isso. Vou inserir aqui um componente button, que é um botão, beleza? Aqui temos os eventos dele, ou seja, as ações dele. Temos aqui o evento onClick. Ou seja, o que é esse evento? É a ação que o botão vai ter que tomar a partir do momento que alguém der um duplo clique nele, por exemplo. Então, esse evento onClick é justamente isso. É a ação duplo clique que o usuário vai dar nele. Então, a partir do momento que a pessoa dá um duplo clique, ele vai ter que tomar alguma ação, ele vai ter que fazer alguma coisa. Então, isso seria o evento deste componente. Então, percebemos que o Delphi, a gente programa bastante os eventos. Então, muito bem, eu vou dar um duplo clique aqui. Notem que o evento onClick já foi preenchido. Beleza. Então, se a gente vir aqui para Unity, a gente percebe que tem um cursor piscando aqui entre o begin e o end, início e fim, pronto para a gente digitar a ação que este objeto vai ter que tomar quando for clicado. Então, por exemplo, a ação que eu quero que tome quando alguém clicar neste botão é fechar o programa. Então eu vou digitar aqui close, eu posso dar pressionar o Ctrl barra de espaço, que ele mostra aqui para mim os possíveis comandos que eu posso utilizar. Então close, beleza. Então F12 eu vou retornar para o formulário, F12 vai para Unity, F12 formulário, F12 Unity, F12 formulário. Então essa é a tecla de atalho para a gente estar alternando entre a Unity e entre o formulário. Mas o que é isso? Então o formulário seria aqui a tela, a parte visual do nosso programa, e Unity é a parte do código do nosso projeto, beleza? Então, para quem conhece o Pascal, aqui tem algumas características, por exemplo, Unity, né, que define a unidade, interface, uses, com as classes e bibliotecas de códigos que estão sendo utilizados, certo? Beleza, F12 eu vou voltar aqui para o formulário. Importante sempre lembrar que todo formulário ele vai ter uma unit. Na verdade, ele é apoiado sobre uma unit, porque como que um formulário vai funcionar se tudo que a gente insere nele é declarado aqui dentro da unit? Então, não é impossível, seria praticamente impossível existir um formulário sem a unit. Porém, a unit, nem toda unit tem um formulário, ou seja, nem toda unit precisa de um formulário. Beleza, pessoal, então vamos aqui, ó, na propriedade caption, que é a propriedade, tudo que tem nessa propriedade aqui é o que o usuário vai ver, é o que o usuário vai enxergar. Então esse botão será o botão fechar. Então eu digito aqui fechar, beleza, é isso aqui que vai aparecer para o usuário. Porém, a gente vem na propriedade name e a gente renomeia aqui
para nós programadores que depois estará utilizando esse botão durante a programação. Se precisar fazer alguma referência a este botão, então eu vou saber que botão que é. Então aqui por padrão ele dá o nome Bantam 1. Então eu vou colocar btn fechar. Então quando eu precisar fazer referência a esse botão, eu quero fazer uma referência ao botão fechar. Vamos supor que temos 10 botões no nosso formulário. Então eu quero fazer uma referência ao botão fechar. Então eu sei que o botão fechar é o que está escrito btn fechar. Se não, vai estar por padrão os nomes. Então se tem 10 botões, vai estar lá Bantam 1, Bantam 2, Bantam 3 até o Bantam 10. E aí, qual dos Bantams é o botão fechar? Então, para facilitar na programação, a gente renomeia na propriedade name. Beleza. Então eu só fiz isso para fazer esse teste. Então aqui ó, tá form, vamos mudar isso aqui para o usuário. Então seleciona aqui o formulário e vamos na propriedade caption. Cadê o caption? E aqui eu vou colocar, por exemplo, tela principal. Só pra gente fazer um teste mesmo aqui. Beleza, agora é salvar. Para salvar, eu vou clicar no botão File, Save All. Ele vai pedir para mim escolher a pasta onde será salvo o meu projeto. Eu não criei a pasta, então vou criar agora. Vou dar o nome dessa pasta de teste. E aqui dentro eu vou salvar. Ele pede para salvar Unity. Então, eu vou colocar aqui o NT FRM principal. Por quê? Por que Unity FRM? O NT se refere a Unity e FRM se refere ao formulário. Porque quando a gente salva, a gente não está salvando apenas o formulário ou a Unity, estamos salvando os dois. Então, a gente faz essa referência aqui aos dois ao mesmo tempo. Beleza, cliquei no botão salvar. A primeira vez que eu salvo um projeto, ele pede essa segunda tela aqui, ó, para salvar o projeto. Então esse eu vou dar o nome do projeto de teste, certo? Então, sempre a primeira vez ele vai pedir para você salvar o projeto. Nas próximas vezes que você for abrir esse mesmo projeto para estar dando continuidade nele, e você inserir alguma unit diferente, ele vai pedir para você salvar aquela unit que você inseriu. Aí vai ser uma vez só, ele não pede para você salvar o projeto novamente. Então beleza, salvei o projeto. Agora é só compilar, pressionando na tecla F9 ou clicando nesse botão verdinho, ele vai compilar este projeto para gerar o executável dele. Beleza, então aqui temos o nosso projetinho. Então se eu clicar no botão fechar, ele vai tomar uma ação, que é um evento dele que está programado lá, o evento onClick, ou seja, quando clicar. Clicou, ele vai executar aquilo que está entre o código, que é o close. Beleza, fechou a tela do programa. Muito simples. Tá, deixa eu fechar aqui. Fechei a IDE. Se eu for lá na pasta onde eu salvei o meu projeto, vamos notar que temos um .exe lá. Então aqui na pasta teste, temos aqui ó, escrito aplicativo. Esse é o .exe do nosso projeto. Esses aqui são os arquivos referentes a Unity e ao formulário do nosso projeto. São o código onde temos os códigos fontes e tudo mais. Como eu compilei o meu projeto, eu posso apagar esses arquivos aqui, sem problema algum. Deixar apenas o executável. Até porque se eu for depois disponibilizar, se eu criei um programa e eu vou disponibilizar ele para alguém, não é viável passar com o código fonte para evitar a pirataria, não é verdade? Então eu passo só o executável. Mas vai funcionar? Vai, porque eu compilei. Quando a gente compila, então todas as funcionalidades ficam agregadas aqui nesse exe. Se eu dar um duplo clique aqui, ele vai abrir aquele projeto que a gente criou lá na IDE. Notem que a IDE Delphi não está perto. Ou seja, executa como se fosse um aplicativo, certo? É o exe. Clique no botão fechar, ele fecha. Simples, simples. Então não tem segredo na programação Delphi, na linguagem de programação Delphi, é muito simples. E nas próximas videoaulas a gente vai estar criando aí, a gente vai estar desenvolvendo um programinha bem simples, que é uma agenda digital, onde poderemos cadastrar contatos, colocar o número de telefone, algumas informações adicionais. Vamos estar criando esse programinha então durante as videoaulas. Então essa foi a primeira videoaula de Delphi.
Espero que todos tenham entendido e espero vocês na próxima. Até mais.